dia! Que bom estarmos aqui reunidos para o nosso Café com Fé, tempo de celebrar a Jesus, o Senhor da nossa vida. Estamos lendo o livro de Atos dos Apóstolos e a leitura bíblica de hoje está no capítulo 9, versos do 26 ao 43. Eu gostaria de refletir com você no verso de número 31, que diz assim: a igreja tinha paz com toda a Judéia, Galiléia e Samária, ia se fortalecendo à medida que andava no temor do Senhor, e encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número. É interessante que, a despeito da perseguição, a despeito das lutas que estavam enfrentando, a despeito da dispersão, para todo mundo, olhando para esse quadro, a gente pensa assim, estavam aflitos. No entanto, a palavra de Deus diz que a igreja tinha paz. Paz, aqui nesse contexto, não é ausência de perseguição, de problemas e dificuldades, mas é uma igreja unida, uma igreja que estava coesa. E era este fator que fazia toda a diferença na vida daqueles irmãos. Nos versículos anteriores a esse, a Bíblia diz que o novo convertido Saulo, ele chega em Jerusalém, ele, como novo convertido, estava assim, cheio de gás. Ele já em Damasco começou a pregar o evangelho, e ele chega em Jerusalém e diz a palavra de Deus que ele estava ali tentando se inserir na igreja, mas todo mundo estava com muito medo, porque traziam na memória o que tinha acontecido com Estevão. E ele, Saulo, era aquele responsável por todo aquele processo de perseguição. Mas a Bíblia diz que Saulo estava ali pregando a palavra de Deus, anunciando o evangelho, aproveitou os de língua grega e ele começou a falar de Jesus com eles. E todo esse processo é um processo muito intenso. A Bíblia diz que tentaram matar Saulo, então levaram ele para Cesaré, de Cesaré levaram para Tarso. E diz a palavra de Deus que a igreja vivia esse momento especial. Existem alguns fatores aqui. No capítulo 9, verso 31, existem 4 coisas importantes para a gente aprender. Primeiro, para que a igreja possa crescer, ela precisa ter paz. A paz de Cristo, que excede todo o entendimento, ela precisa estar em harmonia. Uma igreja que vive em paz é uma igreja que frutifica. Em segundo lugar, a Bíblia diz que ela ia se fortalecendo, sendo edificada. Isso tem a ver com nossas raízes, tem a ver com a solidez daquilo que cremos, a solidez daquilo que pregamos. Diz a Bíblia que ela andava no temor do Senhor. Isso tem a ver com a devoção. Uma igreja que anda aos pés de Jesus, uma igreja que caminha em oração. Temor do Senhor tem essa ideia de reverência espiritual. E a Bíblia diz que ela era encorajada pelo Espírito Santo, dependia da ação do Espírito Santo na sua proclamação. E o resultado dessas 4 coisas, andar em paz, ser edificada, andar no temor do Senhor e no poder do Espírito Santo, o resultado disso é que a igreja se multiplicava, a igreja crescia. E esse exemplo do verso 31, ele é um exemplo que nos traz desafios e encorajamento, para que nós, como igreja, possamos continuar proclamando na dependência do Senhor a palavra de Deus, para que muitas outras pessoas se cheguem a nós, alcançadas pelas boas novas do Evangelho. Vamos orar? Ó Deus bendito, nosso Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra,
porque ela descreve o processo de crescimento da tua igreja. E entendemos, ó Deus, que esses fatores que estão registrados nesse versículo da tua palavra nos ajudam a entender como que neste tempo precisamos focar a nossa vida para que o Evangelho continue salvando pessoas. Usa-nos nisso, ó Deus, a cada dia, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos tomar um café?